Olá, eu me chamo Gabi Pastro, sou herbalista e uma apaixonada pelo reino vegetal, pelas plantas aromáticas, pelas ervas e pelas especiarias. Sou da Escola de Ervas e quero te fazer um convite. Se você ainda não curtiu aqui o meu canal do YouTube, curte ele, que sempre quando eu publicar algum novo vídeo você recebe no seu e-mail essa publicação. 2 vezes por semana eu tô por aqui sempre com um tema novo sobre esse universo tão encantador. E quero trazer neste momento um tema que eu nunca falei antes aqui. Um tema que eu amo mesmo, que eu tenho estudado aí nos últimos tempos com mais profundidade, mas é um tema com grande discussão em cima dele. E aí, nesse momento, então vai ser um vídeo também, além de eu passar informação, mas de fazer você pensar aí do outro lado, de fazer você refletir sobre esse tema que eu tô te trazendo, que é a doutrina das assinaturas. Doutrina das assinaturas tem outros nomes, por exemplo, assinaturas botânicas, linguagem das plantas. O que significa isso? Na verdade, um grande estudioso que criou até, que deu a teoria das assinaturas, doutrina das assinaturas, foi Paracelsus. Paracelsus foi um grande alquimista em 1400 e pouco, tá? Ele morreu em 1500 e pouco também. Ele foi um grande amante da doutrina das assinaturas das plantas, na verdade do reino vegetal, né? Ele tem um livro que ele fala até da botânica oculta, é muito interessante. Não é um livro que você encontra para comprar em livrarias convencionais, só realmente no sebo você encontra os livros dele. E ele, na verdade, tem sido muito estudado por pessoas, por estudiosos à frente, né? Então ele é uma referência dentro desse universo da doutrina das assinaturas, porque ele compilou, ele organizou de uma forma mais entendível esse estudo. Mas essa teoria, esse tipo de estudo, que eu já vou explicar para você o que é, vem muito antes dele. Ele, na verdade, foi o que ficou conhecido, porque esse conhecimento botânico existia há muito tempo atrás. Desde antes de Cristo existia o conhecimento das plantas. E o que significa essa teoria? O que está por trás dela? Bom, o que ela diz? Que a planta, que aquele nosso alimento ou aquele medicamento, ele tem um formato, ele tem uma morfologia, e essa morfologia, ela simboliza o que significa, qual o benefício para o nosso corpo, né? Então, vou dar só um exemplo rápido, depois eu entro em outros. O nosso amado feijão. Feijão tem o formato de um rim. Se você pega um grão de feijão, a semente do feijão, ela é riniforme, né? E ela tem esse formatinho de rim, e a gente sabe hoje que é uma planta excelente para melhorar a qualidade, a saúde renal. Então é isso que a doutrina das assinaturas fala. O formato que uma planta tem, basicamente, tá? O formato que uma planta tem e o que ela traz de benefício para o nosso corpo de acordo com esse formato. Então, ou seja, ela é muito baseada naquelas plantas ou que são alimentícias, que você come tipo hortaliças, ou com relação às ervas medicinais, né? Que você vai usar como um fitopreparado. E o que acontece? O termo, né, como eu falei antes, existem vários nomes para designar. A gente costuma falar que o nome padrão, né, é doutrina das assinaturas. Eu ultimamente não tenho usado tanto esse termo, doutrina das assinaturas, prefiro até teoria das assinaturas, porque uma vez eu dou curso também de botânica relacionada à aromaterapia, e eu e minha parceira Andréa Darco, que desse curso que a gente ministra junto, a gente estava ofertando o curso de aromaterapia das lavandas, e eu falava de doutrina das assinaturas, e uma pessoa leu
no conteúdo, né, no script antes de fazer o curso, para ver se ela queria fazer, né? E ela olhou e viu Doutrina das Assinaturas, ela ficou na dúvida se de repente era algo religioso. Então, aqui no Brasil a gente usa muito o termo doutrina ou doutrinar, né, relacionado à religião, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver com religião. Então, prefiro até para ficar mais amplo o conhecimento, teoria das assinaturas, linguagem das plantas, assinaturas botânicas, todos esses nomes eu acho que são nomes que atingem mais gente também. E aí, o que acontece? Quero voltar um pouco lá na época de Paracelsus e até antes dele, né? Quem era o grande alquimista? Só para dizer o que a gente pode tirar dessas informações. Quem que era o alquimista? Quem que era o médico? Hoje, no dia de hoje, as profissões elas estão muito fracionadas. O conhecimento é muito fracionado. Aquele médico ele tem um conhecimento profundo de doenças cardíacas X. Mas se vai para outra doença cardíaca ou outra parte do corpo, aí já não é especialidade. Ou seja, e não estou falando só de médico, a gente, o ser humano, todos e diversas profissões, a gente está nesse ponto em que a gente tem muito daquele conteúdo, daquela linha de pensamento, daquele estudo, a gente sabe bastante, mas a gente cavou tanto buraco que a gente está lá embaixo e não consegue ver o todo. Isso na época de Paracelsus, antes de Paracelsus, até um pouco depois dele, não se tinha essa fragmentação do conhecimento. Então é algo ruim a gente ter perdido isso. E o médico de antigamente, ele era um alquimista, ou seja, ele entendia dos poderes da natureza, entendia dos poderes do reino vegetal, do reino mineral, né? Paracelsus estudou bastante o reino mineral também, né? Tanto que ele tem a teoria dos 3 elementos, não vou entrar nela também, mas é uma teoria super importante. E o médico, ele entendia de astrologia, de astronomia, entendia de plantas, ele entendia da fisiologia do próprio ser humano, entendia de modo geral, ele tinha uma visão muito ampla. Ou seja, áreas do conhecimento que hoje a gente fala que são super diferentes, existe essa integração do conhecimento. Então, existe essa relação ser humano e plantas, né? A gente somos, na verdade, quase todos uns, né? Apesar de não sermos do mesmo reino, somos seres vivos todos. E esse olhar, né, do olhar integral, o olhar holístico, foi se perdendo ao longo dos tempos. E hoje a gente chegou nesse momento em que a gente, se eu falar para qualquer pessoa, provavelmente você aí do outro lado não saberia o que era isso, se eu não te explicasse. Se eu falar de doutrina das assinaturas, teoria dos 3 elementos, se eu te falar que a lua influencia na colheita das ervas, se eu te falar que a lua influencia no tipo da planta, então tem planta de lua, tem planta de sol, tem planta de Saturno, você vai ficar falando, nossa, mas que viagem. Mas na verdade tem todo um conhecimento profundo por trás. A doutrina das assinaturas, ele é esse olhar, de acordo com as palavras, né, de Paracelsus, de que o macrocosmos, que na verdade é o universo, ele reflete o microcosmos, que é o ser humano, e vice-versa. O microcosmos reflete o macrocosmos, ou seja, o ser humano reflete o universo. Não sei se você já ouviu falar de fractais. Fractais são desenhos, né? São formatos. Imagina o formato de um triângulo. A hora que você dá zoom nesse triângulo, cada linha do triângulo formam vários triângulos. Ou seja, o fractal é uma repetição daquele mesmo formato. Se você continuar dando zoom eterno em um fractal que existe, por exemplo, um fractal conhecido é a formação da neve, né? E a cristalização da água. A cristalização da água é um fractal. E se você der zoom, esse padrão que ela forma, ela se repete, tanto no micro quanto no macro.
E essa é a ideia da teoria das assinaturas, que na verdade tudo é um reflexo. O micro reflete o macro reflete o micro. Por isso esse olhar de observar a planta, tentar entender de acordo com o formato que ela tem, às vezes não, e não só, hoje eu estou falando de formato, né, da planta, mas não é só formato, a gente consegue olhar a cor da planta, conseguimos olhar a área que ela é planta, que ela nasce nativamente, se ela nasce em grupo, se ela nasce sozinha. Tem várias dicas que a planta vai dando para a gente entender o uso medicinal ou o uso alimentar daquela planta. Não estou falando para você, a partir de agora, só olhar as plantas por aí e, de acordo com o que você entendeu, né, com o seu olhar, com a sua observação, começar a consumir loucamente. Hoje em dia, pensa em 1300, 1400, realmente, às vezes era a única informação que se tinha, né? Não tinha internet, não tinha YouTube, então acabava-se que a observação era muito importante. Hoje a gente pode sim e deve usar o nosso poder de observação, mas também a gente pode ir lá e pesquisar para ver se a nossa observação faz sentido. Então a minha grande sugestão para você, quer entender melhor isso, um ponto claro é estudar, sim, você pode estudar a teoria das assinaturas, mas comece a observar esse reino vegetal, observa o seu alimento, observa as plantas que você tem em casa, que você tem um uso comestível, né, que você tenha plantada de repente numa horta. Tem que entender, né, traz esse olhar da observação. Eu lembro muito, uma amiga minha, ela foi em um encontro xamânico, né, e a chefe da tribo, ela era curandeira. Ela perguntou, a minha amiga perguntou para essa chefe da tribo qual que era a avaliação que ela fazia, né? Porque era uma pessoa que não tinha instrução nenhuma, de instrução que a gente fala, de graduação, mas ela sabia de todas as ervas. E aí ela perguntou, como você sabe que tal pessoa precisa de tal remédio, né? E que isso vai fazer bem para ela e não vai matar, né? Porque olha a hora que você entra numa mata, olha a quantidade de plantas que tem ali, né? E essa curandeira, essa chefe da tribo falou assim, eu entro na floresta e vejo aquela planta que tá mexendo mais, eu penso o que eu quero curar, né, a pessoa, e aquela planta que tá mexendo mais eu utilizo. Olha a confiança que ela tem na natureza, né? Então olha a comunicação que ela tem na natureza. Ou seja, nós como seres humanos globalizados precisamos melhorar a nossa conexão. E aí falando de um outro exemplo, um dia eu estava assistindo uma palestra também, e uma pessoa que estava pesquisando uma tribo X, né, da Amazônia, ela falou assim que para essa tribo eles consideravam que a doença chegava. Por que hoje tem tanta doença para o ser humano? Porque a natureza ela anda ela na verdade flui entre doação, tá? Em doar e receber. Esse é o fluxo normal da natureza. E em determinado momento o ser humano parou de doar e ficou só recebendo. E quando quebrou-se esse fluxo, é que vieram as doenças mais graves, o câncer, as doenças degenerativas. Então, para esses índios dessa tribo específica, e acredito que também da maioria das tribos é isso, a doença é uma desconexão com a natureza. A gente só quer receber, mas a gente não doa nada, né? Então a gente não estuda, a gente não valoriza, a gente não replanta, a gente só tá tirando o recurso. Então, só um adendo que é muito lindo a gente também ter esse respeito pela natureza. Vou te dar alguns exemplos dentro do universo que a gente tem hoje de hortaliças. Então eu vou seguir para as hortaliças. Hortaliças, fruta, aquelas plantas que a gente consome às vezes no nosso dia a dia. Temos várias que a gente pode citar de exemplos, pensando com o olhar da doutrina das assinaturas. E aí eu vou te falar o porquê do benefício. Pensa lá no tomate, primeiro é o tomate.
A maioria dos tomates são vermelhos, né? Não sei se você já viu tomate preto. Tomate preto, ó, é uma delícia. Eu já cultivei aqui em casa. É chato, mas é delicioso de comer. O tomate, ele geralmente, a maioria deles, eles têm 4 buracos. A hora que você corta, aparecem 4 cavidades. Onde no nosso corpo a gente tem 4 cavidades? Temos, e é mais avermelhado, temos 4 cavidades de uma coloração mais vermelha no nosso coração. Ou seja, pelo olhar da doutrina das assinaturas, tomate faz bem para a saúde do coração. E aí, a hora que a gente observa, então se a gente vai buscar o lado científico, realmente tomate é excelente para o coração. Ele é rico em licopeno, tá? E em vitamina C. São 2 substâncias que são excelentes antioxidantes e que acabam melhorando a presença delas no nosso sistema sanguíneo, melhora a circulação sanguínea, a oxigenação e com isso, claro, melhora a qualidade e a saúde do coração em si. Então esse é um exemplo. Que o formato do tomate, principalmente a parte interna, tem relação, tem uma similaridade com o nosso coração, tá? E aí, um outro exemplo, a gente tem uma frutinha seca, na verdade, uma nozes, né? Que são as nozes convencionais, tá? A hora que você abre uma noz, né, então ela tá fechadinha aqui, a hora que você abre a metade dela e tira a metade de dentro, né, desse fruto seco, ou seja, a noz é a semente, o fruto seco é ele fechadinho. Quando você observa essa metade, né, tem uma característica, tem um formato de cérebro, né? É bem comum. Isso, talvez você já tenha visto essa teoria rodando aí pela internet, porque eu já vi vários vídeos das pessoas relacionando, né? Aí põe o cérebro do lado, a fotinha do cérebro, e aí põe a noz do lado. Talvez você tenha já visto isso, mas não tenha se aprofundado. E aí, as nozes, de modo geral, na verdade, elas, seja a noz convencional ou seja outra, né, elas são ricas em ômega 3 e ômega 6, tá? Que são 2 substâncias excelentes para melhorar a qualidade do nosso cérebro, a saúde cerebral, tanto para melhorar a nossa fixação, né, a nossa memorização, o nosso não degenerativo, ou seja, o nosso poder de estabilizar a saúde das células neuronais. Então, se a gente tem esse olhar, a gente percebe que realmente faz todo sentido. A noz realmente faz bem para a saúde do nosso cérebro. Se você quer potencializar a sua memória, combater o envelhecimento precoce cerebral, consuma mais as nozes, tá? Seja a noz convencional ou seja a noz pecan. As duas têm essa qualidade porque são riquíssimas em ômega 3 e ômega 6. E ácido linoleico, tá? E aí a gente tem outra planta, na verdade é um fruto composto, né? Que é o figo. O figo, se você abre ele no meio, né? A hora que você olha, ele tem várias bolinhas ali, né? Que se parecem com os espermatozoides. E já foi comprovado cientificamente que o consumo de figo no dia a dia melhora a produção de espermatozoides no homem. Então, na próxima vez que você for consumir essa fruta, né, corte ela primeiro no meio e observe, realmente parece vários espermatozoidezinhos pequenininhos a parte de dentro, tá? E temos também essa todo mundo fala, né, quando é criança, come cenoura que faz bem pra visão. Por quê? Cenoura, imagina que a cenoura tá de assim, tá? Ela tá assim. Se eu cortar ela aqui, a hora que eu viro ela pra você, ela parece realmente um olho com vários raiozinhos, tá? E ela é rica em vitamina A
e beta-caroteno, que são duas substâncias excelentes para promover, para melhorar a saúde ocular. Então, outra aí comprovação, a gente está fazendo o caminho contrário, né? Tô te falando do que parece e te dando a comprovação daquilo que realmente é, tá? E como um último exemplo, a gente tem a uva, né? A uva é quase uma comprovação dupla, porque se você olha o cacho de uva, a hora que o cacho cresce, ele tem mais ou menos o formato do próprio coração. Não tô falando das frutas em si. Tô falando, se você olhar na borda, ele é do tamanho de um coração, tá? E se você olha a folha da parreira, ela tem aquele formato de coração que a gente criou, né? Que o ser humano criou, que não é o nosso coração de verdade, que ele é assim, né? Tem esse desenho. E realmente as uvas, elas são riquíssimas em resveratrol. Resveratrol é um super antioxidante, combate o envelhecimento precoce, evita a formação de radicais livres no nosso corpo, e por isso a gente consome também tanto vinho, né? Por que o vinho é tão potente? Porque ele é rico em resveratrol, tanto que várias marcas souberam disso, descobriram isso há tempos atrás, e tem vários produtos de beleza que tem resveratrol para combater esse envelhecimento precoce, evitar rugas, né? Um creme que tenha resveratrol é um creme que também combate as rugas. Então, as frutas, né, da parreira, que é a uva, são riquíssimas nessa substância que é super antioxidante. E ela em si, o formato do cacho de uva parece realmente um coração, tá? O coração que a gente tem normal, não o nosso coraçãozinho assim, de desenho. E a própria folha tem o desenho do coração que a gente inventou. Então, tanto que os vinhos, né, o vinho mais rico, aí um dos mais ricos em resveratrol é o Shiraz, por conta da uva, né, que se usa. Então, se você quer, já vale a dica, se você quer consumir mais ainda esse poder antioxidante vindo dos vinhos, o vinho Shiraz é aquele vinho que a gente idealmente consome todos os dias um pouquinho, um cálicezinho. Ou seja, te dei aí alguns exemplos de hortaliças, de frutas que você consome no seu dia a dia e que, se você observar, tem uma similaridade com algum órgão ou com alguma parte do seu corpo. O tomate, que tem o formato do coração, assim como o cacho da uva, a folha da uva, tem o formato do coração. O figo, né, que tem essa similaridade, essa morfologia, lembrando vários espermatozoides correndo para a fecundação, né? Temos também a cenoura, que, se a gente faz um corte transversal, ela parece um olho, né? Outra planta que é excelente também para os olhos, por ser rica também em antioxidantes, é o mirtilo. Que ele parece, na verdade, a íris dos nossos olhos. E mirtilo ou blueberry, tá? Então, super também importante para os nossos olhos. E as nozes, como último exemplo, na verdade dei antes, né? Mas as nozes também, ou seja, formato de cérebro, e realmente faz bem para a saúde cerebral. Sugiro aí que você, na sua casa, comece a observar os alimentos de uma outra forma. Comece com os alimentos mesmo e depois vai para essa observação pelo universo das ervas, né, e das especiarias. O universo do herbalismo já sabe disso faz tempo e já utiliza esse conhecimento há muito tempo. Claro que a doutrina das assinaturas precisa ter um olhar rigoroso, né? Precisa ter uma observação, mas também um olhar rigoroso. Se você, de repente, teve um insight, nossa, essa fruta tem um formato de tal coisa, vamos ver lá, procura lá na internet, não na internet convencional, vai no Google Scholar, que é o lugar onde você encontra os artigos científicos, lê um livro e vê se realmente esse benefício que você observou naquela fruta, aquele formato, se ele tem o benefício para aquela parte do corpo ou para aquela questão, para aquela doença em si.
tá? Não vai fazer isso com frutas, com alimentos que você não sabe nem se são comestíveis. Não é para você sair comendo por aí porque você viu uma planta no formato de um coração. Lembra que toda planta é tóxica. E a gente tem que valorizar a globalização que a gente tem. Essa integração digital. Então, vai lá, não tem problema nenhum. Estude na internet também, tá? Mas utilize sempre o seu poder de observação. E é sobre isso que fala a doutrina das assinaturas. Primeiro, a aceitação de que, na verdade, nós e a natureza somos a mesma coisa, um é o reflexo do outro, nós é o universo completo, né? Os astros, tudo a mesma coisa, somos reflexos um do outro. E também que apesar de sermos um, nós precisamos utilizar o nosso poder de observação, que através do poder de observação a gente consegue direcionar a nossa alimentação e direcionar o uso das plantas medicinais de uma forma mais correta e assertiva. Eu espero que você tenha gostado sobre esse tema, sobre a doutrina das assinaturas. Não é um tema fácil para você achar em livros, né? Realmente são escritos antigos, mas um grande livro um grande guia e é para você recorrer ao Paracelsus, que tem livro dele, mas só realmente em sebo. Espero que você tenha gostado, que tenha aberto aí um novo olhar para o universo vegetal. E se ficou alguma dúvida, pode me escrever aqui nos comentários, que eu tenho o maior prazer de responder. E não esquece de me seguir também lá no Instagram, @Escola de Ervas, que lá também sempre tem novidade. Lembrando que eu tenho um grupo no Telegram. Corre lá no Instagram, me manda uma mensagem lá pelo direct que eu te adiciono no Telegram. O Telegram é um grupo que eu criei para ter um canal mais próximo de você. Então, de repente eu tô fazendo alguma coisa no meu dia a dia com relação às ervas, com relação aos temperos, eu vou lá, faço um áudio e dou alguma dica importante, sem muita edição, sem nada tão diferente, uma coisa mais espontânea. Se você tem vontade de participar então desse canal, me escreve lá no Instagram, no direct, que eu te adiciono nesse novo canal de comunicação. Te vejo numa próxima, um grande beijo!